A Prefeitura está com um novo padrão de qualidade nas novas escolas e creches Escolas Recife. Ambiente climatizado, equipamentos modernos, merenda de qualidade acompanhada por nutricionistas. Uma nova realidade da educação que está chegando nos bairros e vai para todo o Recife. A estrutura é ótima e a equipe é excelente. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. Olá, caro internauta, cara internauta. A redação é uma prova extremamente importante para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pois ela é a única que você pode tirar a nota máxima 1000. Dessa forma, o impacto que ela possui na média geral é muito grande. Devido aos últimos resultados, um número muito pequeno de alunos tiraram nota máxima, mas isso de maneira alguma pode ser argumento para que nós acreditemos que é extremamente difícil obter essa nota, até porque o número de alunos que tiram entre 800 e 900 é relativamente elevado. Para isso, para que nós possamos ter um bom desempenho na prova de redação do Enem, é extremamente importante que nós desenvolvamos uma atitude leitora diante de todos os assuntos que nos cercam. Por isso é muito importante que você leia, que você se informe por meio de bons periódicos, bons jornais e que você também tenha contato com excelentes livros que possam despertar em você o pensamento crítico. Pois a prova de redação do Enem, antes de ser uma prova de escrita, ela é uma prova de leitura. Ela aborda de maneira geral assuntos relacionados à sociedade, à economia, à política, considerando-se de forma geral a ética, a cidadania, a preservação do meio ambiente, o respeito aos direitos humanos e a diversidade cultural. Então é importante que nós possamos nos informar, que nós possamos desenvolver um posicionamento crítico diante de várias situações que envolvem esses assuntos. O que eu penso sobre esse assunto, o que eu penso sobre essa realidade. O objetivo da prova de redação do Enem é avaliar se você, candidato a uma vaga no ensino superior, é capaz de avaliar a sua realidade, a situação que lhe cerca. Se você é capaz de perceber essa realidade, de opinar sobre ela. E não somente apresentar um ponto de vista, mas defender com argumentos consistentes esse posicionamento crítico. Além disso, o Enem exige mais. Exige que você, como futuro universitário, é capaz de avaliar e de propor soluções para problemas que afetam, que impactam essa realidade em que você e outros brasileiros vivem. Bem, depois de toda essa prática, quando nós recebemos a prova de redação, uma das primeiras atitudes que devemos ter é ler com cuidado o comando da proposta e os textos motivadores. A função desses textos é de suscitar reflexões. Eles não vão direcionar o tema da proposta, mas eles vão limitar, eles vão indicar pontos de partida de uma reflexão. Quem vai dizer qual o tema da redação é o comando da proposta, que normalmente vem destacado na prova de redação. Depois de ter lido os textos motivadores com atenção, de ter marcado as informações que são importantes e de ter compreendido o tema que foi proposto, é interessante que você desenvolva uma tese. O que é isso? Qual opinião eu tenho diante desse assunto? Ora, o tipo textual solicitado pelo Enem é um texto dissertativo argumentativo, que nada mais é do que um texto em que eu exponho um ponto de vista sobre determinado assunto, eu sustento esse ponto de vista através de bons argumentos e, por fim, depois de também ter mencionado uma problemática, eu sugiro intervenções a fim de resolver essa problemática. Então, o primeiro ponto, depois da leitura da proposta, é pensar que opinião eu vou defender diante desse assunto. Depois disso, depois de ter elaborado a sua tese, pense que informações eu posso selecionar e relacionar para defender bem esse ponto de vista. Existem alguns tipos de informações que são muito úteis para a defesa de um ponto de vista. São elas:
Informações que dão ideias de causa e consequência. Então, estabelecer relações de causa e consequência muitas vezes se constitui um ótimo argumento. Fazer comparações, estabelecer contrastes entre situações também podem ser bons argumentos para a defesa de um ponto de vista. Alusões históricas, alusões geográficas, dados estatísticos podem ser utilizados para a defesa do ponto de vista. E aqui vai uma dica: apesar de você ter que evitar a cópia e ter que evitar a paráfrase dos textos motivadores, caso esses textos tragam dados estatísticos, nós sugerimos que você os utilize. Obviamente, você não vai apenas copiá-los e reproduzi-los. É importante que você os utilize para que eles possam fortalecer a sua criticidade, a sua análise em relação a esses dados. Não apenas os mencione, mas analise-os. Isso vai contribuir para o engrandecimento da sua argumentação. Depois que eu apresentei um ponto de vista, e esse ponto de vista é preferível que venha logo no primeiro parágrafo, na introdução. Depois que eu apresentei esse ponto de vista e que eu levantei argumentos consistentes e estabeleci relações entre esses argumentos a fim de defender esse ponto de vista, é interessante que eu pense em um problema relacionado a esse assunto que foi proposto como tema da redação. Ao delimitar esse problema, é importante que eu pense que causas são as responsáveis por essa situação problemática. E a partir daí eu posso pensar em uma proposta que seja viável a fim de resolver este problema ou amenizar as consequências negativas deste problema. Então, para elaborar bem uma proposta de intervenção, é interessante que você pense o seguinte: o que vai ser feito? E principalmente também quem vai fazer isso? E é importante que você sugira esse agente, uma pessoa ou uma instituição ou um órgão que tenha capacidade, competência para resolver esse problema. E aí nós podemos pensar em órgãos governamentais, como as diversas secretarias, como os ministérios, como outros órgãos ligados a determinadas áreas da nossa sociedade. Podemos pensar também em associações de caráter civil, como associações de moradores, como ONGs, como entidades de classe, como igrejas, como escolas particulares que também podem contribuir para modificar uma realidade negativa e contribuir para a diminuição de problemas. É também interessante que você, caro candidato, também se coloque como agente de mudanças. Então, sempre que possível, pense o que eu, juntamente com grupos da sociedade civil, podemos fazer para resolver este problema, para diminuir as consequências negativas desta problemática. É muito importante também que você, no decorrer desta preparação para o Enem, além de se informar sobre os diversos assuntos, que você pratique, ou seja, que você escreva, que você desenvolva os seus textos. Converse com o seu professor de português, converse com pessoas que trabalham na área da produção textual, leve os seus textos, peça para que essas pessoas leiam, analisem e comentem esses textos. Não desanime se por acaso em uma primeira, segunda ou terceira tentativa o texto ainda apresenta vários problemas. A prática vai levar você a uma maior segurança e dessa forma a um resultado bem positivo na prova de redação do Enem. Esperamos que esses comentários breves possam contribuir para que você tenha uma maior segurança e uma maior desenvoltura na produção textual na prova de redação do Enem. É isso.